paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo no livro de Atos, capítulo 27, vamos ler do verso 21 ao 26. Senhor Deus, em nome de Jesus, apresentamos nossa vida diante de Ti, pedindo, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa Teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a Tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, isto é, foi razoável, né? Os senhores ter me ouvido, a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Então aqui, já havendo dias que eles não comiam, não porque era um jejum, mas porque eles estavam em meio às tempestades ali, né? Não tinha como, na verdade, eles comerem, não tinha como eles cozinharem para muitos dias, né? Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. Por quê? Quando eles estavam, né, atracados lá em Creta, Paulo tinha falado ali para os capitães, para eles não prosseguirem viagem, né? Paulo estava sendo levado para Roma, né? Para ser entregue na mão lá do rei de Roma. E um centurião chamado ali Júlio, né? Um romano, estava levando ele. Ele estava em posse, né? Desses homens como prisioneiro, sendo levado para agora se apresentar diante do Império Romano. Por que ele estava sendo levado? Porque ele se rendeu a Jesus, porque Jesus se apresentou a Paulo, o perseguidor do povo que cria em Cristo. Paulo, que antes era, né, ali aquele que perseguia, agora ele foi convertido quando ele teve um encontro com Jesus, onde ele estava indo perseguir o povo de Deus, e Jesus se apresentou a ele. Onde Jesus se apresentou para ele e ele teve, né, essa visão, aonde ele reconheceu, aonde ele ficou cego 3 dias, aonde ele se entregou verdadeiramente ao nosso Rei e Salvador. Então ele estava sendo ali, né, um prisioneiro dentro daquele barco, e ali Júlio, né, teve compaixão dele, deixou ele ficar perto dos outros colegas dele, amigos, né, que era da mesma fé. E quando eles estavam nessa cidade, né, ali de Creta, ele tinha falado que Deus tinha colocado no coração dele, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, orientando aquele povo que eles não prosseguissem, para que eles não viessem ter grandes danos, mas eles não deram ouvido a Paulo, mas sim aos comandantes daquela, né, expedição. Então, agora Paulo, né, vendo eles no meio dessa tempestade, no meio dessa turbulência, então ele disse: olha, era bom que vocês tivessem me ouvido, né? Mas não por uma arrogância, mas tipo, para testificar o porquê que estava passando tudo isso, né? Vocês não sofreriam grandes perdas, né? Mas ali, então, continuando a dizer: mas agora vos amoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Veja, né, ele estava dizendo: olha, vocês não ouviram, não deram ouvido o que Deus falou através da minha vida, né? Vocês não confiaram em mim, confiaram mais na direção daqueles que estão à frente. E quantas das vezes nós ficamos preocupados com as notícias, com os noticiários, com aquilo que especialistas dizem, e não ficamos com aquilo que Deus falou, né? E nós acabamos entrando em divergência com a palavra de Deus. Quando Deus ele fala que está conosco no barco, quando ele diz que ele está conosco, nos guardando e nos protegendo, nós temos que olhar apenas para a palavra dele e confiar nele, e não no especialista. O especialista pode chegar para você e dizer: é o teu fim, né? Já está próximo a tua partida, porque não tem mais como você se recuperar dessa doença. O financeiro pode chegar alguém especialista na finança e dizer: você já está falido. Mas quando vem uma ordem do alto céu, quando vem uma direção do alto céu, nós temos que ficar com essa direção. E nós aprendemos aqui também que quando tem um justo intercedendo, quando tem um justo no meio de ímpios, quando tem um justo no meio
né? Ele pode salvar uma casa, ele pode salvar a família, ele pode salvar uma nação. Então, que o Senhor está nos chamando hoje para orar, para interceder, para sermos nós o vaso de honra, para sermos nós, né, o instrumento na mão do Senhor. Nós venhamos ser como Paulo, o escolhido, o improvável, diante de muitos. Talvez Paulo não tinha credibilidade, porque antes ele era perseguidor, mas Deus estava usando a vida de Paulo, né? E era necessário Paulo, ele foi ousado, ele passou tudo que Deus falava, mesmo os homens não acreditando, né? Então ali ele disse, olha, mas agora vos admoesto que não tenhais, que tenhais bom ânimo, isto é, eu vos admoesto que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Que nós aprendemos aqui, uma consequência ia ter, né, por eles terem duvidado das coisas de Deus. Talvez a bênção seria muito maior confiando no Senhor, seria, com certeza, mas eles não confiaram, mas Deus guardou a vida deles. Talvez Deus, ele permitiu, né, ali se perder, para passarem por aquele sufoco, para que eles entendessem que Deus é Deus. E é assim na minha e na tua vida. Quando nós não estamos atentos, de prontidão para aquilo que Deus quer, nós vamos chegar no propósito, mas talvez vai demorar um pouco mais. Talvez ali o Senhor, ele vai permitir, né, nós colhermos os frutos da desobediência, de não ouvir, de não dar atenção para uma serva e um servo do Senhor. No verso 23 diz, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, Paulo ali se coloca, né, inteiramente confiante em Deus. Quando ele diz ali, o anjo de quem eu sou, né, o anjo de Deus, de quem eu sou, né, em quem eu sirvo. Então, ele estava dizendo, eu sei quem eu sirvo. Ele estava confiando, eu sou de Deus. Ele tinha plena certeza. O Deus que eu sirvo, o Deus de quem eu sou, ele é meu dono, ele é meu guia, né? Ele diz, ele esteve comigo essa noite. Então, Paulo, quando recebeu esse anjo, né, anunciando, que o anjo disse então a Paulo, né, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Isto é, Paulo, não temas, o propósito será cumprido. Paulo, não temas, porque você vai chegar onde Deus já programou, já predestinou para você chegar, né? Não temas, faça, né? Não retroceda, continua, né? E que Deus está dizendo hoje, não sei, minha irmã, meu irmão, mas Deus está dizendo, prossiga, não desanime, continue, eu estou com vocês, amém? Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque eu confio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E eu digo hoje, confia em Deus, assim como Deus tem nos falado, como essa palavra que Ele me deu, e para, né, trazer a vocês, Ele está dizendo, não temas, confia, né, confia, porque eu confio nesse Deus, eu creio, por mais que nós somos infiéis, Ele continua a ser fiel, aleluia, e contudo é necessário irmos dar-lhe uma ilha, e assim foi, né, houve um naufrágio, mas nenhuma, perderam o barco, perderam ali toda a carga de trigo, né, mas eles chegaram todos vivos naquela ilha, todos chegaram naquela ilha, guardados por Deus, né, então, Paulo ali, ele fez a vontade do Senhor. Mesmo ali muitos não concordando, mesmo que eles não tivessem ouvido a direção de Deus, Paulo cumpriu o que Deus falou. Mas por amor de Paulo, aonde tem um justo, Deus livra muitos. Por amor de um justo no meio deles, Deus não permitiu nenhuma vida ser perdida, ser ceifada. Eu não sei para quem você tem intercedido, mas Deus está hoje, né, dizendo, você é como Paulo na tua casa, no teu ministério, você é como Paulo na tua empresa. Você não pode retroceder, você não pode ter medo de falar aquilo que Deus tem colocado na tua boca, né? Não tem a ver a teu respeito, mas sim a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Porque se você olhar para Paulo, o perseguidor, ele realmente não tinha mais, né, nenhum ali... Não era bem visto no meio dos judeus, ele poderia ser mal visto entre os cristãos convertidos já, porque será que ele ainda é um judeu perseguidor, ou será que ele agora é um judeu convertido? Como que está, né, Paulo diante daqueles homens,
né? Será que ele não tinha mais a credibilidade? Mas sim, ele continuou a fazer a vontade de Deus, né? Que nós venhamos tomar isso como lição, que nós venhamos de prontidão ouvir a voz do Senhor. Mas se você não ouviu, o propósito de Deus vai ser cumprido. O propósito de Deus vai ser, né, resgatar essas almas por quem você já apresentou, por quem você já tem orado. Nenhum dos seus vai se perder, né? Vai-se os barcos, vai-se os anéis, mas vai permanecer a vida, né? Como se diz, vai-se os anéis, mas permanece o dedo. E assim é o que o Senhor está dizendo. Pode haver algumas percas, algo, mas é para resgate de uma alma, né? É para resgate daquele povo, né? Mas eu creio no nome de Jesus que tudo que não for necessário, aquele navio não era necessário, aquela carga não era necessário para se cumprir o propósito de Deus. Tem coisas que vai ser deixada, né? Talvez você vai pensar assim, está chegando o meu fim, estou, né, na beira de um naufrágio, estou vendo a morte, estou na beira do perigo, mas o Senhor está dizendo, o meu propósito vai se cumprir. Amém? Essa é a palavra de Deus para esse nosso sábado abençoado, no nome de Jesus. Meu Pai poderoso e santo, Deus de poder e Deus de glória, obrigada pela tua palavra. Apresenta a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Repreende toda a fúria do inimigo, todo o mal, toda armadilha e toda cilada. Guarda, nos livra de todo laço, todo embaraço. No nome de Jesus, guarda nossa mente, nossos olhos, nossa boca, nosso coração. Repreende, Senhor, todo o mal. Acrescenta vida, paz, alegria. Dá, Senhor, visão. Dá, Senhor Jesus, entendimento. É o que eu te peço no nome de Jesus. Abre as portas e as comportas do céu, derramando a bênção, a proteção e a saúde, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos e engrandecemos o teu nome. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.